Teremos militares, Vera? Com certeza. Inclusive existem grupos de militares que e ex-militares que já moram em Mato Grosso do Sul, que eles sabem da verdade. Eu fiz uma palestra na Câmara Municipal de São Paulo, uma palestra presencial, e eu tive uma imensa satisfação de um oficial chegar e falar que já conhecia tudo que eu estava falando, inclusive disse, a gente sabe muito mais. Eu falei assim, eu sei mais coisas, mas eu não posso provar. Aí eles falaram, nós já estamos entre Mato Grosso do Sul, protegendo cavernas, porque eles não têm os recursos financeiros que nós estamos começando a ter. E eu quero união de forças. É necessário nos unirmos às pessoas de bem. E nós temos muitos militares do bem. Qual a capacidade, Ramon? A previsão é de 6 mil pessoas para cada colônia. Gustavo, eu não coloco data. Você disse ter datas específicas porque os outros falharam. Eu não coloco datas porque isso é impossível de se falar. Eu provo o que está acontecendo, vocês acompanham os acontecimentos, vocês vão olhar por cada um. Eu não seria irresponsável em dizer que vai ser uma data X ou Y. Isso é muito difícil. Inclusive, como você está citando o exemplo do André Luiz Ruiz, eu sou grato a ele, porque foi vendo a palestra dele a primeira vez que eu despertei para conhecer isso. Ivan, quando nós vamos começar a construir, eu estou na parte de captação de recursos. Os recursos que nós estamos trabalhando com recursos próprios, que estão sendo hoje através de créditos federais, e estamos vendendo os créditos federais. E letras do Tesouro Nacional, que será um processo que virá um pouco mais para frente. O importante desses recursos, que é aquilo que nós temos, que são recursos relativamente altos, que tem que se transformar em dinheiro. Eu não peço doação de ninguém, nesse momento não, principalmente porque terá que ser uma coisa muito organizada, porque temos muitas responsabilidades sobre isso. Não quero que ninguém fique de fora por incapacidade financeira. A coisa mais errada do mundo é alguém ver isso como uma maneira de ganhar dinheiro. Dinheiro não vai valer de nada daqui a 4 anos. Aqui é uma missão de vida que nós estamos trabalhando para isso. Então é importante que todos entendam que isso é muito mais sério do que muitas pessoas estão prevendo, do que os outros projetos que existem por aqui no Brasil, existem vários em certos pontos, só que não estão privilegiando a questão subterrânea. Os projetos eles estão sendo voltados a uma humanidade vivendo sobre o solo. Aí eu faço a seguinte pergunta para aqueles que acreditam tão cegamente nesse projeto. Se coloquem no lugar das pessoas que quando bater a fome e elas vão atrás de qualquer tipo de recurso, vocês vão estar preparados para absorver o impacto de tantas pessoas? Acredito que não. As pessoas desesperadas irão chegar às milhares. Por que o nosso projeto tem esse diferencial de não ser em locais de fácil acesso, de não serem locais abertos a todos? Porque infelizmente existem limites. O limite é de 6 mil pessoas por unidade, o maior número de unidades que possamos construir. O limite cada um vai fazer se dando a oportunidade de conhecer o nosso trabalho, de fazer um treinamento para chegar nos locais. Nós não vamos impor limites nesse sentido. Por nossos corações, abraçaríamos a todos, mas infelizmente não temos essa capacidade. Mas também temos a consciência de que nem todos são despertos o suficiente para entender que isso é real. As pessoas vão acreditar nas mentiras do governo, as pessoas vão acreditar que isso é apenas passageiro. Haverão muitas pessoas que muito governo vai dizer que é o nosso segundo sol, vão criar toda uma maquiagem. As informações da NASA somem. Hoje eu gravo tudo que eu posso quando eu faço qualquer tipo de pesquisa. Inclusive eu tenho que usar de artimanhas porque eu sou bloqueado na NASA. Porque eu pesquiso demais, isso incomoda. Eu exponho as verdades.
Então, o que é importante para que cada um entenda, o nosso coração gostaria de abraçar a todos. Só que, infelizmente, não é uma situação real. E nós temos que ser realistas. Inclusive, o planejamento os 4 gatilhos que eu mencionei, as pessoas terão 3 dias para chegar nos pontos de transbordo. Após o terceiro dia, dependendo da capacidade, nós não vamos poder mais esperar. Vou precisar de grupos de mais ou menos 150 pessoas morando dentro das colônias, com apoio de militares, para poder fazer a manutenção das colônias, porque nós vamos ter que fazer muita comida internamente, muita plantação internamente, mas tudo já existe um sistema de proteção. Até o ar que nós vamos viver será controlado, purificado, renovado. A ideia sempre é imaginar tudo que pode dar de errado e nos cercarmos. Estaremos trabalhando para mais 50 graus ou para menos 50 graus. Tudo será feito de uma maneira a não dependermos de absolutamente nada de forma externa, mas uma alimentação saudável, porque o ser humano era para viver de 100 a 150 anos. Com a alimentação que existe hoje, ficamos felizes de chegar aos 80. As vacinas que contêm mercúrio, que vão causar Alzheimer nas pessoas, existe prova do veneno que é HPV para as crianças. Eu coloco tantos exemplos na minha comunidade. A H1N1, que tem timerol, timerol é feito à base de mercúrio, mercúrio causa Alzheimer. As pessoas têm que ter consciência de que estão nos matando, estão fazendo de tudo para a população diminuir. Inclusive, Antônio, essa posição que você pôs, essa imagem, é exatamente próxima à realidade. Inclusive, essa imagem particularmente é muito boa. É uma foto. E essa foto é bem real. Vai chegar um determinado momento que todas as pessoas vão poder estar vendo ele. Para nossa surpresa, nós achávamos que em 2017 ele estaria começando a ser visível. Aí, para nossa surpresa, achávamos que agora seria só uma constelação de Leão, que ele estaria visível. Só que ele está sendo visível constantemente pelo tamanho dele. E cada vez ele será mais visível. E é importante que as pessoas observem os sinais. É aquilo que eu sempre falo, não precisam acreditar em mim, mas observem os sinais. Eu botei no começo dessa palestra uma série de links de instituições sérias mostrando aquilo que está acontecendo. Para aqueles que chegaram agora, vou até explicar uma coisa que falei agora há pouco. Há 7 anos atrás nós tínhamos 4 vulcões ativos, hoje nós temos 35 ativos e mais 33 para entrar em erupção. O planeta todo está mudando. Uma pergunta que me fizeram: e se chegar mais para frente e não acontecer nada disso? Vou ficar muito feliz, mas não sou cego. Eu estou vendo o que já está acontecendo agora. Eu não preciso esperar para chegar 2019 para as coisas se agravarem e não ter mais o que fazer. Eu tenho que pensar que todos nós temos que nos unir exatamente com o objetivo de nos proteger, a nossa família, nos proteger das pessoas que a gente ama à nossa volta e nos unir. Gustavo, faça sua pergunta novamente, por favor. Então, eu gostaria que as pessoas entendessem esse é o objetivo nosso, do nosso projeto, é o objetivo da nossa palestra, da nossa comunidade, exatamente fazer que as pessoas entendam que isso é real, é cíclico, é inevitável, acontece periodicamente, inclusive até nas próprias observações da NASA, tem uma parte que fala que o Elenin, segundo Elenin, P/2011-N1, que é esse que nós estamos vendo agora, que também pode ser chamado de Hercólobos, porque ele tem exatamente as mesmas características do Hercólobos, as mesmas definições que os mestres já nos falaram. Então, o que é importante que cada um entenda,
Nós temos tempo, mas nós temos que nos unir. Muitos vão dizer que é mentira. Muitos vão criar fantasias nas suas mentes para justificar o injustificável. Na minha palestra, no início, eu falo sobre distorção cognitiva, que é exatamente o que o nosso cérebro fala quando a gente não quer ver uma verdade. Ele arruma uma série de mentiras, uma série de desculpas para que a gente não veja o óbvio, aquilo que está na nossa frente. E isso vai ser comum, porque nós somos anestesiados há muitas décadas. Nós somos anestesiados a acreditar que isto é mentira. Na própria Bíblia diz, no Apocalipse, dos eventos que acontecerão. Vários outros livros sagrados dizem a mesma coisa. Eu tenho um documentário dos egípcios que eu postei inclusive na minha palestra, que ele fala exatamente que a cada 13 mil anos um astro que vem da constelação de Leão que causará todos os cataclismas. Uma das coisas inclusive que eu coloquei naquele trabalho que nós fizemos em cima da palestra do professor Lécio, que ele fala, dependendo do ângulo do Sol que o Elenin passar, não acontecerá nada. Qual é o problema? Ele vai passar menos 0,7 unidades astronômicas. Uma unidade astronômica é 145 milhões de quilômetros. Quer dizer, ele está muito perto de nós. Até pelo próprio estudo do professor, ele diz que um corpo ele já altera um outro planeta pela sua própria força gravitacional. Não precisa ser nem magnético, porque em nenhum momento ele fala magnético. Então, só para se ter uma base de informações daquilo que ele disse, eu estou dizendo que é magnético em cima das provas que nós temos. Mas aquilo que ele disse, que um corpo grande, e esse tem de 3 a 9 mil vezes o tamanho da Terra. Não existe um número concreto, segundo eu expliquei mais atrás, porque existe uma situação chamada distorção de Piner, que o satélite IRAS, que mede infravermelho, ele não consegue fazer uma medição correta. Mas como eu mostrei no vídeo, na imagem mais para trás, o tamanho do Elenin pelo Aero Viver para o tamanho da Terra, ele já dimensiona com 10 anos de distância o tamanho do Elenin para nós. Então é importante que todos possam entender que tudo está correlacionado. Tudo está, de uma certa maneira, nos avisando de maneiras diferentes. A maneira que nós avisamos, cientificamente. A maneira que nós avisamos, focando os nossos objetivos no problema, mas na solução. Nosso objetivo não é aqui terrorizar as pessoas, como já ouvimos, disseminar medo, disseminar pânico. Não. Nosso objetivo é chacoalhar muitas vezes as pessoas para mostrar que nós temos tempo ainda para tomarmos atitudes. Porque, infelizmente, o ser humano, quando ele está acostumado a uma zona de conforto, ele só se mexe quando algo grave vai acontecer, ou já aconteceu. Só que para aqueles que acham que Deus vai provir e que não vão fazer nada, desculpe, amigos, não vai acontecer isso. Cada um tem que fazer a sua parte. Cristo mesmo falava, vós sois deuses, o que eu fiz você poderá fazer e muito mais. Deus está dentro de nós, cada um é um pouquinho de Deus. Cada um tem que tomar sua atitude por si e pelos outros. Então é importante que todos vocês entendam que isso é um trabalho para a vida, para o futuro, para a humanidade. Não é um trabalho meu, não é um trabalho da minha esposa, das pessoas que estão envolvidas conosco, é um trabalho de todos. É um trabalho para que a gente se una para algo maior. Haverão várias colônias, não é uma só. Em determinados momentos vocês vão se organizar
dentro de uma estrutura que nós estaremos oferecendo. Vocês como uma nova sociedade, uma nova humanidade, com regras que nós vamos criar antecipadamente, que vai ser igual para todas as colônias, mas vocês como humanidade, uma nova humanidade, vão se unir. Eu posso criar uma estrutura física, eu posso, com a ajuda de todos vocês, criar uma filosofia humana de vida, onde o ser humano é igual, onde o ser humano tem valores extremamente importantes, onde jamais haverá uma distinção de cor, onde jamais haverá uma distinção de religião. Inclusive, uma coisa que eu digo, não haverão líderes religiosos. Não estou proibindo ninguém de manifestar a sua fé, mas eu não quero nenhum líder colocando na cabeça de ninguém que o jeito dele está certo e o resto está errado. Nem nós vamos fazer nada disso. É uma nova humanidade. Inclusive, as pessoas têm que entender que tudo que você irá aprender, porque lá dentro vocês vão passar um período aprendendo, é para quando sair das colônias, quando for possível sair das colônias, vocês saírem com conhecimento, vocês saírem com uma mentalidade, principalmente as crianças que serão nosso futuro, possam sair olhando um mundo melhor, que será criado dentro de uma concepção de amor, dentro de uma concepção de prosperidade, aonde um souber de uma informação espalha para todos, aonde não haverá os preconceitos criados por essa humanidade. Nós trabalharemos para minimizar, mas isso cada um vai fazer a sua parte, que é a sua verdadeira união de forças. Se nós não estivermos juntos nessa empreitada, ninguém faz nada sozinho. Eu não faço, ninguém faz absolutamente nada sozinho. Nossos objetivos são esses. Existe esperança, sim. A esperança está na prevenção de tudo que nós estamos fazendo. A esperança está nas atitudes que nós temos que tomar preventivamente. Não adianta nos iludirmos esperando que o governo vá fazer alguma coisa, porque não vai. Nós temos consciência disso. Nós temos que nos unir como sociedade, como humanidade e como pessoas de bem, que queremos o bem do próximo, queremos o bem das pessoas que vão fazer parte desse projeto, pessoas que não são escolhidas, mas que se escolhem, se dando a oportunidade, como vocês estão dando, de ouvir tudo aquilo que nós temos para passar para vocês. Nossa comunidade, nossa palestra sempre almeja a união das pessoas, almeja despertar. Nós estamos municiando muitas pessoas já despertas com informações oficiais e científicas para mostrar para os seus. É muito comum ter um desperto numa comunidade de não despertos, que ainda estão preocupados com a novela, com o futebol, com o jornal, com a política. Pessoas que acreditam nesse mundo ilusório que infelizmente nós vivemos. A NASA sabe desde 62 tudo o que está acontecendo. Isso oficialmente está no site da NASA. Inclusive, quando criou-se uma mentira dizendo que Leonard Elenin descobriu o Elenin, é uma farsa. A NASA segue Elenin desde 62. Isso está no site oficial da NASA. Eu contradigo na palestra informações oficiais da NASA com informações oficiais da NASA. Esse é o segredo ultra secreto, que agora, a cada dia que passa, está mais visível. Para aqueles que não assistiram minha palestra, estou colocando aqui no chat. Ela é dividida em 6 partes, que tem uma atualização
que é o que parcialmente eu passei para vocês. Embaixo de cada link tem os links oficiais. Como eu digo, não precisa acreditar em nós. Vejam, aproveitem a oportunidade, estudem os links. Estamos sempre respondendo as dúvidas na comunidade. Estamos sempre de portas abertas, corações abertos, para tentar explicar o máximo de situações possíveis a todos. Não sou dono da verdade, eventualmente posso cometer algum erro e ter a humildade de dizer e agradecer a quem me alertou sobre o erro. Mas, acima de tudo, vamos nos unir. A união começa, primeiro, entendam o que está acontecendo e mostre para o máximo de pessoas possíveis o que está acontecendo. E eu tenho ao nosso favor que ele já começou a ser visto, que é uma prova irrefutável do que nós estamos falando. As informações oficiais, os links oficiais da NASA, do NOAA, da FEMA, da Academia de Ciências da Rússia, todos os links estão disponibilizados. Estou migrando do YouTube para o Mediafire, em virtude do YouTube estar sumindo com vídeos e me bloqueando, porque a verdade incomoda. Mas eu sei que existem milhões de pessoas do bem que querem se unir para um propósito maior. E é isso que nós estamos aqui, unindo as pessoas com um objetivo maior, que é espalhar as verdades, construir as colônias dessa nova humanidade e juntos lutarmos por um futuro que é onde todos possam ter oportunidade. Fizeram uma pergunta: quando será a próxima palestra presencial? Eu não tenho nenhuma marcada, mas se vocês tiverem grupos de pessoas que queiram organizar uma palestra presencial, eu vou com o maior prazer. E já digo que eu não cobro por palestras, tá? Se for um lugar muito distante, eu só vou pedir o rateio das despesas, deslocamento só, porque eu acredito que essas informações é para o bem da humanidade. Eu não faço isso para mim, eu faço para todos. Deixa eu dar uma olhadinha em algumas perguntas. O que os outros deram? Nenê, você fez uma pergunta sobre Ramatiz, o astro intruso. Ramatiz, ele é extremamente preciso no que ele fala. Tem uma parte que ele fala exatamente que o astro virá um astro externo, onde sua curva oblíqua com um magnetismo extremamente poderoso alterar os eixos da Terra. Tudo que ele falou, eu fiz os cálculos na NASA, bate perfeitamente com o que Ramatiz falou. Ramatiz, Chico Xavier também fala uma passagem sobre isso, Bezerra de Menezes também fala uma passagem sobre isso, e tantos outros. E eles estão corretos. É a maneira de nós interpretarmos as informações. Que nem eu fiz com o professor Laércio. O professor Laércio deu uma palestra científica falando sobre uma suposição do Nibiru ou do planeta X, mas ele está completamente certo. O que eu fiz? Eu juntei informações oficiais e fui complementando com as informações dele. Porque existem muitas pessoas que têm conhecimento, que querem expor esse conhecimento, e com certeza nós queremos ter esse conhecimento. A diferença é que eu tenho mais informações oficiais e que com isso eu posso complementar informações de outros palestrantes, de outras pessoas. Nós temos que nos unir. O Luiz Aurélio, que sou eu não sou o melhor palestrante, tenho os meus erros, não sou melhor do que ninguém. Eu quero unir forças com quem tem o mesmo objetivo que nós. Eu quero reunir com pessoas que olhem para frente e que tenham o mesmo objetivo, porque a união faz a força.
Se o ser humano soubesse a força que nós temos, nós não teríamos nenhum problema nesse nosso planeta. Mas, infelizmente, cada um está preocupado com o seu dia a dia, cada um está preocupado em estudar, fazer uma universidade para ter um futuro. Só que eu, infelizmente, tenho que provar para vocês que esse futuro não é como nós imaginamos. Marta, você fez uma pergunta. Para todas as pessoas que acreditam nesse projeto, terão acesso a eles? Claro. Quanto mais pessoas acreditarem, mais pessoas terão a oportunidade de ter acesso ao projeto. Eu não faço distinção de quem vai. Só que uma coisa eu tenho consciência, que haverá dificuldades das pessoas chegarem nas colônias. Mesmo dando 3 dias. As estradas serão muito complicadas. Haverá um problema que, se vier por uma pane, um EPM, não é todos os carros que terão condições de ir, de funcionar. Então, haverá muitos problemas que vão ser gerados no decorrer do caminho. Eu não escolho ninguém. Eu estou de coração aberto, braços abertos para receber o máximo de pessoas possíveis. E quanto mais espertos, melhor. Quanto mais crianças, melhor. Nós estamos recebendo uma leva de crianças maravilhosas, são as crianças cristais, ou os índicos que vieram para revolucionar. Precisamos de união de forças. Quanto mais pessoas, mais fortes nós somos. Nenê fez a pergunta de quanto tempo demora. Existe um período de planejamento, existe um período de execução. Paralelamente ao planejamento, já vai ser feita uma série de coisas. Terraplanagem, fortificações. A outra parte fica na parte dos pré-fabricados. Acredito que em menos de um ano a gente constrói uma colônia para 6.000 pessoas, porque tudo é pré-fabricado. Você sabe que com dinheiro a gente faz qualquer coisa. E é nessa fase que nós estamos agora. Estamos tentando trabalhar exatamente na parte dos recursos financeiros, que aos pouquinhos nós estamos caminhando cada vez mais para alicerçar esse projeto. Sem dinheiro nós não conseguimos fazer nada. Firmino, você fala, nós somos considerados malucos até mesmo falar nisso. Te garanto uma coisa: o mundo vai ser revolucionado pelos malucos. São os malucos que vão fazer as mudanças. Só que nós temos uma oportunidade muito boa, que nós temos provas oficiais. E as pessoas já estão começando a ver o Helenin do lado do sol, no caso do Brasil. Então, quando estiver vendo uma prova tão real, você não vai ser maluco. Você vai ser aquele que plantou uma semente, aonde ao mesmo tempo que você está mostrando o que está acontecendo, você está dando esperança. Então você não é o maluco, você é o salvador. Eu fui chamado de maluco e, sinceramente, fico até feliz. Eu sei que os malucos que vão mudar o mundo. Fátima, você perguntou onde vai ser construídas as colônias. Entre Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Os locais não serão divulgados por questão de segurança. Serão várias, mas em um determinado momento haverá um ponto de transbordo, que é um ponto onde todos vão se reunir e de lá serão encaminhados para as colônias. Esses sim serão divulgados, inclusive faremos treinamentos para as pessoas chegarem lá. Porque o que é importante é que, entendam, não será um caminho fácil, haverá um caos. Como eu falei anteriormente, existem 4 gatilhos. Se o gatilho que nos motivará a ir para lá seja a EPM do Helenin, haverá muita dificuldade na estrada, muitos carros abandonados, terá que ser feito um treinamento por trilhas alternativas, uma série de situações que cabe a cada um treinar. Mas nós estaremos orientando as melhores maneiras para isso acontecer. Isso é um trabalho que é feito por etapas. Nós estamos na etapa de espalhar a verdade, captação de recursos, para a próxima etapa, que vai ser fazer o planejamento e, paralelamente a isso, a construção das colônias.
Francisco, lendo o que você escreveu, eu vou falar uma coisa que pode parecer uma loucura, mas a maior parte dos espertos está como você. São pessoas que estão em busca de alternativas para a vida, e pessoas como você nos interessa muito, porque você já está caminhando numa vertente que vai facilitar a sua vida ser deslocada para um lugar que eu vou precisar no futuro. Eu preciso de 150 pessoas em cada colônia. O objetivo desse trabalho com a rádio, o objetivo com a comunidade, além de espalhar a verdade, é já começar a pincelar isso no coração das pessoas. Para o momento certo, serão convidadas a fazer parte do projeto, inclusive com salários, mas pessoas que vão ter que largar a zona de conforto, vão ter que largar a vida para estar num lugar distante, isolado, nos auxiliando no futuro da humanidade. Como foi falado, né, Nenê? Convencer os familiares que só acreditam que passa na Globo. Quando você tiver a oportunidade de olhar para o sol e ver o Lenin, mostre. Pega uma chapa de raio-x, já começa a ver de vez em quando. Vai chegar uma hora que você pode dar sorte e você vê. Isso vai ser uma das grandes ferramentas. A outra ferramenta, tenta mostrar minha palestra. Comece a comentar certas informações do que você está vendo. Como eu disse anteriormente, caíram 5 aviões num período muito curto. Avião não cai, avião é derrubado. Comece a mostrar para as pessoas pontos de vista diferentes. Porque hoje tudo é manipulado. A desinformação, existe um trabalho de desinformação muito grande. Tudo é manipulado. Como é manipulado? Para que as pessoas se fiquem anestesiadas. Para que as pessoas fiquem com preocupações daquilo que não interessa. E isso é muito importante, que você plante sementes. Plante sementes, porque vai chegar uma hora que vai haver uma catástrofe muito séria e eles não vão ter como esconder. Vai chegar uma hora que vai acontecer algum evento que isso vai ser divulgado mundialmente. E se você já tiver falado lá atrás, lembra que eu falei? Lembra daquela palestra? Lembra daquela matéria que eu li para você? Quando você começar a mencionar essas coisas, as pessoas vão acordar. As pessoas vão começar a te dar valor. Aí você não vai ser mais o louco. Você vai ser aquele que despertou. Plante sementes. Eu faço isso o tempo inteiro. Planto sementes. Porque cada um tem o seu tempo para o seu despertar. E nós temos que respeitar isso nas pessoas. Às vezes o marido é extremamente consciente, ou a esposa é extremamente consciente, e o outro cônjuge é totalmente alienado. Você deve culpá-lo por causa disso? De forma nenhuma. Você tem que respeitá-lo, porque cada um tem o seu tempo. Mas os eventos que vão acontecer, vai ser natural. Não tem como ficar adormecido mediante a todas as coisas que estão acontecendo. Haverão mais conflitos, porque nós estamos sofrendo a alteração da ressonância de Schumann. Inclusive o professor Becker, que é um estudioso, fez um trabalho muito sério sobre isso, eu já postei na minha comunidade, que ele falava exatamente sobre isso, o ciclo 24 do Sol, que é o pior ciclo possível. Só que ele não sabia do Lenin. Porque as informações ou são fragmentadas, ou são escondidas, ou são distorcidas. Mas chegará um determinado momento que não haverá mais a possibilidade de se esconder. E esse momento já está chegando. As muitas imagens que nós mostramos na comunidade servem exatamente para que os céticos não tenham argumento para contrariar aquilo que vocês estão apresentando. Uma coisa que eu digo, é muito gostoso você poder chegar para um cético que te chama de louco e você mostrar provas de uma maneira que ele não tem como dizer que você está errado. Acabei de colocar aqui uma pequena coletânea de 12 minutos de imagens
do segundo Elenin, ou chamado o Hercólogos. Mostrem esse vídeo para as pessoas, é um vídeo curto. Eu mostro um pouco do primeiro Elenin que passou em 2012, inclusive com uma matéria que saiu na TV russa e uma matéria que saiu na TV chinesa. 2012, o primeiro Elenin. C/2010-X1. É o nome astrofísico que a NASA chama. E depois eu mostro o segundo Elenin, porque a NASA propositalmente chama os dois de Elenin. O segundo, com o nome astrofísico, P/2011-NO1, que é o Hercólogos, que é o que está a caminho da Terra. Vamos ver as perguntas que vocês estão fazendo. Jussara, é isso mesmo. Plante as suas sementes. Ian, sobre trabalhar conosco, no momento certo nós vamos postar na comunidade, nós vamos abrir um banco de talentos, as pessoas que quiserem vão se candidatar de uma maneira normal. Nós vamos procurar conversar pessoalmente com todos ou virtualmente com todos, com a ideia para que cada um veja a sua realidade com a nossa realidade. Eu não preciso de altos engenheiros na questão de cuidar da colônia. Eu preciso de pessoas de bom coração. Eu preciso de pessoas despertas. Pessoas que saibam trabalhar em equipe. Isso para mim é o mais importante. Porque eu vou ter que padronizar todos os equipamentos. Eu vou ter que padronizar todos os procedimentos. E até para isso haverão testes do que funciona na prática e do que não funciona. Tudo é muito importante. Ok? Vendo as perguntas. Francisco, você está dizendo que você está num trabalho paralelo? Ótimo! Quanto mais pessoas estiverem trabalhando, melhor ainda. Quanto mais pessoas puderem despertar as outras pessoas, melhor ainda. Quanto mais espertos, melhor ainda. Mas só dou uma sugestão. Tudo que você disser, foque e mostre provas oficiais. Porque as pessoas vão acreditar e não quer oficial. Mesmo que você esteja mostrando bom senso. Um diferencial que a minha comunidade tem nós mostramos a origem das informações, trabalhamos em cima de informações oficiais ou meios jornalísticos de credibilidade. O blog, hoje em dia, cada um escreve o que quer. Mesmo que as informações sejam maravilhosas, mas se não tiver uma base de informação oficial, perde-se a credibilidade. O nosso trabalho é sempre voltado em bases de informações oficiais. Isso é um diferencial muito importante. Marli, você perguntou, o Hercólogos é mais fácil pelo período da manhã ou no pôr do sol? É muito difícil de responder isso. Porque depende do ângulo que você estiver. Tem situações que no norte está vendo, no sul não está vendo. Infelizmente depende do ângulo. Fátima, você diz, convencê-los parece uma questão de são cegos. Eu falo que ninguém te escuta. Plante sementes, Fátima. Plante sementes, é o que nós fazemos. Vai chegar a determinados momentos que haverão eventos que as pessoas vão lembrar do que você falou. As pessoas vão chegar, poxa, mas você falou isso. Você me alertou. Plante sementes, mostre uma informação aqui, tente parar com as pessoas para elas assistirem minha palestra. Começa a fazer com que as pessoas vão se despertando aos poucos. Isso é muito importante. Plante. Inclusive as pessoas que não acordarem, as pessoas que não estiverem despertas, as pessoas que não acompanharem vocês quando houver os gatilhos, não é culpa sua.
é o processo evolutivo de cada ser humano. É a separação do joio e do trigo, que será feita de uma maneira natural. Acreditamos que as pessoas que estão num processo evolutivo, as pessoas que estão com o coração mais aberto, mais espiritualizadas, independente das religiões, as pessoas que tiverem dentro de si uma prospecção a se unir conosco, elas vão estar com a gente. Nós temos consciência, por exemplo, que as pessoas que chegarem vão chegar com muitos traumas. Nós temos consciência que muitos pais vão, os filhos não, e vice-versa. Nós temos consciência de que haverá muito sofrimento no início das colônias. Para isso que essas 150 pessoas vão ser muito capacitadas para poder abraçar essas pessoas que vão estar chegando. Nós sabemos que vão chegar frutos de muito medo. Nós já estamos prevendo um cenário muito complicado, mas nada é impossível. E uma coisa que eu sempre aprendi, se você está numa vibração do amor, você está numa vibração de caridade, você está numa vibração de união, pessoas boas se juntam com pessoas boas. Pessoas ruins se juntam com pessoas ruins. E isso vai ser uma tendência natural. Plante sementes. É aquilo que eu sempre falo. É aquilo que eu sempre faço. O que o André Luiz de novo? Só um segundo. Por exemplo, a Alone falou uma coisa interessante. Terá uma quadratura entre Marte e Urano no início de 2015. Provavelmente terão grandes ataques no Oriente Médio nessa época. Sinceridade, eu não vou nem por esse ângulo. Existe um cientista chamado Mansur Obermachiche, que eu falo sobre ele na minha palestra. Ele fala que toda vez que existe um alinhamento de 3 ou mais planetas por mais de 3 dias, acontecem grandes terremotos acima de 8. Então, aguarde grandes terremotos acima de 8. E a tese dele simplesmente tem 100% de acerto. Em 2010, quando ele fez essa pesquisa, ele acertou 100% da previsão dele. Então, toda vez que houver um alinhamento, inclusive ele menciona o Elenin como o único corpo externo com força o suficiente para também causar terremotos na Terra. Vamos ver mais perguntas. E uma coisa que eu gostaria de deixar bem claro, tudo que nós estamos falando aqui são informações oficiais. Nós temos acesso aos nossos amigos de fora, como os chamamos, mas em nenhum momento nada que nós estamos colocando são informações advindas de seres, são informações advindas de todas as nossas crenças. São informações oficiais. E isso é importante. Quando me foi passada a minha missão, para mim é uma missão espiritual, foi deixado bem claro. Faça uma palestra com informações somente oficiais. Clarice fez uma pergunta sobre os asteroides que vêm em direção da Terra. Clarice, aí eu sou obrigado a falar, os extraterrestres estão salvando a nossa pele o tempo inteiro. Eles estão desviando todos os asteroides, meteoritos, tudo que vem em direção à Terra. Eu tenho um documentário que fala sobre isso, prova que se não fosse a ajuda deles, esse planeta já tinha sido extinto, ok? Mas dessas informações aqui são informações oficiais. Inclusive aquele meteoro da Rússia que foi destruído por um OVNI. Estou aqui postando aqui no chat, falando exatamente sobre isso. Alô, os vulcões talvez daria para continuar acima da superfície? Não. Infelizmente não vai ser possível. Chegará um determinado momento que a vida vai ser extinta na superfície. Eu não estou sendo extremamente catastrófico com minha observação.
eu estou usando bom senso. Quando o Yellowstone explodir, ele, por natureza, em 4 meses, ele acaba com o clima do planeta. Nós temos um outro problema, o permafrost, que vai liberar 97 vezes a quantidade de metano que existe na atmosfera. Quando entrar em acesso a qualquer vulcão, vai pegar fogo. Vai se cumprir a profecia bíblica que diz: choverá fogo. O deslocamento das placas tectônicas vai causar um grande problema com as usinas termonucleares. Nós temos 700 usinas termonucleares no mundo. Só de Fukushima, se ela explodir, acaba com o hemisfério norte inteiro. Eu tenho uma projeção do NOAA que mostra isso, questão de poucos meses. Quando houver esse problema, nós temos que ir para debaixo da terra, nos proteger com muitas camadas de terra na superfície, indo com controle de oxigênio, controle climático, de água, de tudo que você pode imaginar. E se você pode presumir que eu esteja errado, os americanos compactuam com o meu pensamento, que já construíram 4.800 bunkers, existe uma cidade embaixo dos Estados Unidos. Os russos compactuam com o meu pensamento, que já construíram 5.000 abrigos, inclusive já esperando explosões nucleares. Na Finlândia, as cidades são construídas debaixo da terra. E você tem exemplos na Suíça. Toda casa que é construída na Suíça é obrigado a ter um bunker embaixo. Existe uma montanha que é um hospital. Todos os lugares já estão se preparando. Mas tudo é escondido de nós. No meu objetivo aqui não é disseminar pânico, mas é mostrar para vocês que é uma triste realidade que nós vamos passar. Tomara que nós não venhamos a passar. Mas eu sou realista demais para entender que, com as provas oficiais que eu vejo diariamente, isso é o nosso futuro. Mas nós temos tempo para nos proteger. Isto que é extremamente importante. Nós temos uma oportunidade de nos protegermos. Luiz, nós temos que nos unir. Luiz, vou pedir para você verificar se tem uma última pergunta para a gente fazer a finalização dessa noite, realmente com muita interatividade. Veja aí mais uma última pergunta e fazer as suas considerações finais e deixando abertura para um próximo programa. Tem várias perguntas, vou falar sobre a questão dos céticos. Minha última pergunta. Eu sempre me defronto com céticos, inclusive com astrônomos, que são categóricos dizer que não existe. Aí quando eu falo para eles: você viu o infravermelho? Aí eles: não, infravermelho não vi. Tem outros céticos que aprenderam numa universidade uma forma de ver o mundo. Só que o mundo não é como eles veem. O mundo é uma junção de informações e cada um tem que usar um bom senso. Porque foram criados preconceitos na mente das pessoas. Eu não brigo com o cético. Eu ofereço uma oportunidade para ele ver uma alternativa, ele vê se ele quer ou não, e num determinado momento ele vai saber quem está certo, ou eu ou ele. Ok? Gostaria de agradecer a interação de todos vocês, a oportunidade, Celso, mais uma vez, de estar aqui podendo expor um pouquinho mais sobre o que está acontecendo com o nosso planeta, com essa vinda desse astro que vai mexer com a vida de todos nós. Eu sempre tenho um retorno muito bom das pessoas, acabo conhecendo pessoas maravilhosas que escutam a rádio. Agradeço realmente de coração. Espero que as minhas palavras surjam mais o otimismo do que o pessimismo. Espero que as pessoas entendam que um chacoalhão de vez em quando é importante, mas acima de tudo, existe esperança. Maravilha, Luiz. Obrigado a sua audiência, obrigado aí a sua esposa também que está colaborando.
e creio que tivemos uma noite com bastante informação também. A casa está aberta, sempre quando alguém, você mesmo, Luiz, quiser passar um recado aqui, a Rádio da Terra precisa ser sempre imparcial nos assuntos, porém, nós divulgamos todos aqueles que tenham algo para informar a humanidade. Obrigado por sua participação e até uma próxima oportunidade. Que assim seja. Amém.